Suplementação de qualidade é na Growth Suplementos. E utilizando o cupom clássico vocês ganham descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Eu gosto tanto de ver vocês, porque assim, eu e a Roberta a gente trabalha na mesma clínica, só que ela foi para uma área que é meio que complementar, que é transtorno alimentar, e ela virou referência nisso. Então a gente tem contato, mas por exemplo, a troca de experiências são de duas coisas muito diferentes, né? Performance e transtornos alimentares. Sim. Agora, quando eu vejo vocês dois juntos, me dá uma coisa tão boa, né? E assim, tem algumas coisas que eu acho que só vocês poderiam responder. Quando você fala dessa mudança de comportamento, e eu entendo que saúde é muito comportamento, né? A gente começa a ver aquilo que você, Érica, pega porque você é mulher e observa as mulheres. Sim. E o Domingos daquilo que ele, como homem, observa as mulheres. Aqui vocês acreditam que seria essa mudança de comportamento? E principalmente uma coisa que é tão distante assim, a mulher se cuida e o homem ele vai deixando, ele vai... Qual que é a opinião de vocês, né, sobre isso? Bom, eu com as minhas pacientes, eu falo muito, principalmente a mulher que ainda também é mãe, é muito comum as mulheres falarem assim, nossa, eu morreria pelos meus filhos, eu morreria. Todo mundo, né? A gente morreria pelos filhos. E aí eu sempre dou a reflexão, e viver pelos seus filhos? Por que não viver pelos seus filhos? E a gente sempre quer dar o melhor, né, para os nossos filhos, que eles aprendam. E é uma coisa que a gente sempre fala, que até foi uma reflexão que eu trouxe para ele, que ele mudou muito também, de atividade física, de alimentação, porque a gente sempre falou o seguinte, né, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, os nossos filhos, eles vão fazer aquilo que eles veem a gente fazendo, não aquilo que a gente faz. Então, com as minhas pacientes, eu tenho essa educação com elas, a gente conversando e trocando, e elas foram pegando muito isso para falar, putz, é verdade, eu acho que eu não estou sendo uma mãe que eu gostaria que elas fossem um dia, eu não estou me cuidando como eu quero que elas se cuidem um dia, e aí a gente foi trazendo. E aí a gente percebe que as mulheres voltando para casa melhores, então, com uma suplementação melhor, vai melhorar o desempenho, vai melhorar o sono, vai melhorar a libido, vai melhorar um monte de coisa, muitos homens estavam ficando realmente para trás, né, os maridos, porque elas lá com desempenho melhor, mais animadas, tudo, aí a gente percebeu os homens procurando, tanto que o Domingos muitas vezes atendem os maridos. Cara, é impressionante que os que maridos É muito legal. vêm passar comigo. Porque o cara vem e fala assim, vem cá. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Não, você atendeu minha mulher, cara, minha mulher mudou. Faz a mesma coisa comigo, pelo amor de Deus, que eu tô acabado aqui. Eu preciso chegar no mesmo nível dela. Não tô dando conta, tô sem energia, não sei o quê. E aí, como eles sabem que eu faço em mim, então eu Sim. sei fazer em homem, né? Suplementar, equilibrar o organismo, aí vem atrás. Mas é engraçado, porque isso é verdade. Eu mudei por causa das minhas filhas, obviamente. E quando eu falo de exemplo, e eu queria ser um exemplo para minhas filhas, eu passei uma vida inteira sedentário. Inteira. Meu período mais ativo da vida foi na época do exército, só. Mas eu sempre fui sedentário, de não fazer atividade física. Por quê? Meus pais nunca fizeram. Eu não tive esse exemplo. Meus pais nunca... Eu nunca vi meu pai subir numa esteira. Eu nunca vi a minha mãe indo numa academia. E família italiana, né? Família Que italiana come Comida. bem, todo mundo, né? Até Macarronada. acabar. Então, pra mim, aquele exemplo era o que eu tinha. Então, eu nunca treinei na vida. E hoje, que eu tenho, obviamente, mudei de vida. E por que eu mudei de vida? Eu comecei a ver meus exames alterar. Comecei a ver, falei, ih, cara, peraí, pô, não sou mais criança, mas né? gineco tem muito de metabolismo, né? Até Muito. porque vocês tratam de síndrome de ovário policístico. Sim, E isso tem uma tudo. relação metabolismo absurda. Vocês tratam de endometriose, o que também é uma doença, Hiperestrogenismo. e é uma doença sistêmica, Sim. não é uma doença que está E inflamatória, localizada. inflama tudo. Inflamatória, sistêmica e que tem e multifatorial, né? Agora, você vê tudo isso, como que na tua carreira você... Porque quando eu saí da residência, eu tinha a sensação de que, por exemplo, a ortopedia era 90% trauma. Eu fui entender o resto conforme eu fiz a minha especialização da residência e conforme eu fui atendendo. Quando que para você apareceu esse negócio? Eu falei, cara, eu tenho que tratar homem. Eu tenho que mexer Sim. no metabolismo. Eu vou ter que mexer nisso. Quando a gente se forma, né, ainda mais cirurgião, você quer operar. Sim. Você quer operar, você gosta, você acha que a área cirúrgica é a coisa, aquela praça de guerra, quero viver em pronto-socorro, dar plantão e tudo mais. E aí você vai vendo que é o que eu costumo brincar. Para você ter saúde, você precisa primeiro cuidar do corpo. Cuidar do seu metabolismo. Isso eu fui entender de uns 10 anos pra cá, né, amor? Que foi quando eu falava assim, gente, peraí. Se eu tenho um aquário, esse aquário tá sujo, os peixes estão adoecendo. Não adianta eu ficar dando remédio pro peixe, cara. Não vai resolver. Eu tenho que limpar esse aquário. O aquário tá limpo, o peixe não vai adoecer. E o nosso corpo é a mesma coisa. Você pega uma pessoa que chega na tua clínica, fala daqui, tô com dor pélvica.
vou lá e dou um analgésico, um anti-inflamatório. Eu vou aliviar a dor, mas eu não estou limpando aquário, não estou tirando o problema. Falei, eu preciso entender um pouco mais sobre esse corpo, sobre esse metabolismo, como é que estão as taxas de vitaminas, de minerais, de hormônios, como que eu faço para equilibrar isso? E automaticamente os sintomas vão melhorando. Então eu comecei a entender que, poxa, melhor do que saber indicar uma cirurgia é saber tratar sem indicar uma cirurgia. E poupar o paciente de uma cirurgia e devolver qualidade de vida com uma simples mudança, tanto de hábitos de vida, claro, tem a parte do paciente que ele vai ter que cooperar, mas sabendo equilibrar todo esse metabolismo. Cara, a pessoa dorme mal, tem um ciclo circadiano horroroso, a pessoa tem produção de cortisol de forma errada, de melatonina, isso interfere em toda a parte metabólica dela, formação óssea, toda a parte muscular. Cara, é óbvio que ele vai ficar cansado ao longo do dia, vai ter fadiga, e não adianta ir lá e tomar um tarja preta da vida para dar uma acordada ao longo do dia. Porque os caras tomam remédio para acordar, remédio para trabalhar, remédio para concentração, remédio para transar, remédio para dormir, remédio para acordar de novo. Cara, não dá. Eu falo assim, graças a Deus, eu tô com 44 anos, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Cara, eu não tomo remédio nenhum. E nunca tomei. Pra nada. Pra nada. Isso é a coisa mais rara do mundo. Sim, é difícil pegar alguém que chega no consultório acima dos 40 anos que não toma algum remédio pra alguma coisa. E o que a gente sempre fala, que não é que a gente é contra remédio, obviamente. O que a gente fala é do excesso de medicamento como uma via mais fácil, uma via mais rápida. Não. Então, por exemplo, a depressão. Gente, óbvio que a depressão existe, que é um distúrbio sério, que precisa de ter todo um acolhimento, de uma equipe multidisciplinar. Mas muitas vezes a pessoa só foca no antidepressivo. Você tem que tratar o ambiente. E aí, se você não trata o ambiente, se você não vai para uma terapia, se você não vai dormir direito, fazer atividade física, o quanto melhora, né, em relação à atividade. Fala isso pra gente um pouco. E o que eu falei do remédio, não é de ser contra o remédio, assim, é não dar o remédio pro peixe. Sim. Trata o aquário primeiro. Sim. Trata o aquário primeiro. Óbvio que o remédio, numa primeira fase, pode ser necessário, mas você não pode virar dependente dele. O remédio é para remediar, não é para você virar dependente disso. Tanto que a gente fala que não tem remédio, remediado está. Exatamente. Então, ou seja, é uma consternação, né, e permeada, aliás, é uma aceitação permeada por uma consternação. Então, aceito que não será corrigido. Então, tá bom, vou tomar um remédio. Sim. Né? Entendi. O que a gente costuma olhar, na verdade, Érica, o que o pessoal tem de expectativa do exercício. Porque as pessoas, elas passam com a gente e elas acham que no dia seguinte ela vai virar um super atleta. Isso é uma... eu achei isso quando eu passei. Você achou que ia ficar mais forte que o Muzi, né? Eu saí da consulta, já cheguei em casa com o peito Ele estufado. tava. Por que foi ele? Não, passei lá com o Paulinho. Mais 30 centímetros de braço. Mas você sabe que, assim, isso é uma expectativa que a gente tem que lidar com muita delicadeza, Sim. porque as pessoas, elas têm que construir essa rotina, né? Ela não vai acordar no dia seguinte, ela vai correr 10 quilômetros e vai fazer 4 horas de musculação. Isso não é verdade. Né? E às vezes não. O que a gente opta por fazer é entregar um pouco menos do que a pessoa consegue fazer. Porque ela tem que ter essa sensação, eu podia fazer mais. E isso é uma técnica, porque se você faz o contrário, se você entrega para ela uma coisa extremamente extenuante, ela tem uma satisfação imediata, mas ela tem uma aversão futura. Então, no outro dia, vou ter que fazer tudo aquilo de novo. Não, hoje não dá. Não consegue manter, né? Sim. E quando a gente olha em relação ao ambiente, tem uma coisa que é importante, é que quanto mais tempo você fica fora da academia, menos você tem chance de voltar. Então, se no dia que você terminou o treino, você falou, nossa, eu não aguento amanhã assim, amanhã eu vou descansar. Se você não treinar amanhã, a chance é que depois de amanhã você treine também não. E no dia seguinte também não. Aí depois vai chegar o final de semana. Aí chega a segunda-feira, segunda eu começo. Aí chega a segunda-feira, não deu tempo. Então, a gente desconstrói esse negócio e fala assim, sabe o dia que você vai começar a treinar? Sábado. Mas sábado? Sábado, por quê? Porque sábado você não tem outra obrigação, você não trabalha, você tem atividade com seus filhos somente, se você tiver filhos, se você não tiver, o dia é para você. Rende mais. Né? Se você for casado, se você tiver um cônjuge, né? É um dia que você também vai transformar o que é atividade da família, né? Ou do seu cônjuge, você vai desenvolver mais uma atividade que vocês vão fazer juntos. Né? Então, tem tudo para acontecer de bom nesse dia. Né? Então, existem essas pequenas coisas que a gente vai ajustando. Primeiro, que o exercício é uma construção. Segundo, o melhor dia para você começar é sábado e domingo. Terceiro, não pare. Porque se você parar, a chance é que você não volte. E isso é um domínio de ambiente. Sim.